A desigualdade social encontrada no Brasil é um terreno fértil para a disseminação da Covid-19, dificultando o isolamento social, restringindo o acesso a insumos básicos para higiene e proteção e dificultando a própria assistência aos serviços de saúde. Devido à crise sanitária maior em um século, muitas famílias, comunidades e indivíduos se viram em situação de risco, produto da vulnerabilidade social a que estão sujeitos. Não obstante, o fato de que outros tiveram sua situação agravada, demandando maior atenção dos serviços socioassistenciais. A principal medida para a redução de transmissão é o distanciamento físico, recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Cabe destacar que o distanciamento tem que ser físico e não social, visto que no Brasil o distanciamento social é algo que já é bastante latente devido às desigualdades sociais. O isolamento físico tem profundos impactos econômicos, impactos esses que não estão sendo compensados integralmente com as ações governamentais cuja renda básica emergencial, ainda que importante, tem causado problemas diversos, iniciando pela demora na liberação. Políticas públicas são ações do Estado frente às demandas e necessidades sociais. Assim, devem contemplar o conhecimento de como se criam as necessidades e de como essas se distribuem com o objetivo de modificá-las. A participação da sociedade na construção dessas políticas é fundamental, tendo em vista que a gestão que permeia sua institucionalização garante espaços de controle social, como, por exemplo, os conselhos de direitos. As políticas públicas também estão relacionadas a conflitos de interesses resultantes de uma estrutura social fincada em desigualdades de classe social, raça, etnia, gênero e sexualidade. Segundo o IBGE, 26,5% da população brasileira estão abaixo da linha da pobreza e 1% da população possui os maiores rendimentos. 73% dos pobres no país são pretos ou pardos e 64,4% de pessoas abaixo da linha da pobreza são mulheres pretas ou pardas sem cônjuge e com filhos de até 14 anos. Nesse sentido, as políticas públicas podem ser compreendidas como produto da relação dialeticamente contraditória entre estrutura e história, que visam a concretização de direitos da cidadania, embora incapazes de solucioná-las, uma vez que as estruturas de onde brotam as desigualdades na sociedade permanecem estáveis. Uma das características da política pública é sua capacidade em concretizar direitos sociais conquistados pela sociedade e incorporados nas leis. Os direitos sociais declarados e garantidos nas leis são de regras conquistas da sociedade e só têm aplicabilidade por meio de políticas públicas, as quais, por sua vez, operacionalizam-se por meio de programas, projetos e serviços. Em tempos de pandemia, as políticas públicas se mostram eficazes para diminuir a curva de contágio, como é o caso de estados de bem-estar social, como países escandinavos e o alemão, que possuem sistemas de proteção universal com amplas coberturas em seus sistemas de saúde, educação, previdência e assistência social. Esses estados revelam terem melhores condições de lidar com situações adversas, como a que estamos vivenciando, conseguindo diminuir a curva de contágio, retardando o pico da doença, assim reduzindo o número de mortos. Nossa Seguridade Social compõe-se de 3 políticas públicas: saúde, previdência social e assistência social, sendo a partir de ampliação no financiamento dessas políticas que se garante o combate à prevenção de endemias, epidemias e pandemias, e outras mazelas que incidem sobre o processo de saúde e doença da população, bem como outras necessidades sociais. O Sistema Único de Saúde é uma política pública que compõe a política de Seguridade Social e é oficializado por meio da Constituição Federal de 1988 a partir do movimento da reforma sanitária, em busca de melhorias nas condições de vida da população, acesso aos serviços de saúde, considerando os princípios de equidade, universalidade e integralidade. O Sistema Único de Assistência Social é estruturado pela Política Nacional de Assistência Social, PNASS, e a partir da Constituição de 1988, a assistência social passa a ser descrita como uma responsabilidade pública e um direito do cidadão, por meio de uma rede de serviços preventivos e protetivos com o objetivo de enfrentar e superar diversas situações de vulnerabilidade e risco social enfrentadas pelos usuários da política de assistência social. Ao longo dos últimos anos, o subfinanciamento do SUS produziu acentuada redução de leitos assistenciais. Com a promulgação da Emenda Constitucional 95, a de teto de gastos públicos, em 2016, o país fixou o orçamento das políticas sociais por 20 anos, incluindo os recursos destinados à saúde. Frente às emergências de saúde pública, como no caso desta pandemia, elevam-se as necessidades de investimentos sem um acompanhamento orçamentário de médio e longo prazo. E no contexto da pandemia, como a da Covid-19, não ter financiamento de recursos condizente com a realidade só piora a qualidade do serviço, como a não ampliação e regulamentação dos benefícios eventuais, a escassez de equipamentos de proteção individual, de leitos e aparelhos, insumos e medicamentos, subdimensionamento das equipes e a manutenção de profissionais integrantes dos grupos de
maior risco na linha de frente do atendimento de pacientes e familiares com a Covid-19. Então, diante da necessidade de se controlar a pandemia do novo coronavírus, é fundamental que haja ampliação no financiamento do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social, pois essas políticas garantem a proteção dos trabalhadores que estão na linha de frente, dos trabalhadores do mercado informal, subempregados e desempregados, e demais populações que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade. E essa ampliação pode ser feita a partir da revogação imediata da Emenda Constitucional 95, a taxação das grandes fortunas e a suspensão do pagamento da dívida pública. Outra ação importante é o apoio à renda básica permanente. Você também pode apoiar essa ideia, assinando e divulgando a petição para construir um amplo movimento em defesa da renda básica permanente no Brasil. O link está na descrição do vídeo. Então, é necessário a defesa das políticas públicas para a garantia da proteção social em tempos de Covid-19, pois é só através dela que conseguiremos diminuir o número de infectados, bem como o número de óbitos. Políticas que garantam o distanciamento físico entre as pessoas e que assegurem essas pessoas de ficarem em segurança. Oferta de serviços e benefícios socioassistenciais com rapidez e efetividade nas ações. E planejamentos assegurando a preservação dos direitos sociais. Por fim, políticas que zelem pela integridade física e mental de toda a população.